Gravação da nossa aula. Dia 17 de maio, turma M1. Assim que é melhor. Pronto. Pra cá. Aí deu certo de primeira, graças a Deus. Então, galera, nossa aula de hoje será sobre equações do segundo grau. Por isso que essa aula vai ser um pouco mais curtinha, certo? Não vai ter muitas definições, a gente vai tentar só aqui fazer algumas resoluções de questões e entender um pouco sobre as equações do segundo grau. Qualquer dúvida no decorrer da aula, podem falar aí, certo? Que eu estou olhando aqui o chat. Vamos lá. A equação do segundo grau recebe este nome porque é uma equação polinomial cujo termo de maior grau está elevado ao quadrado, certo? Então vamos aqui marcar essa opçãozinha. Essa parte que diz aqui ao quadrado, certo? Porque isso vai bater justamente com a minha definição da equação do segundo grau. Também chamada de equação quadrática, essa equação possui até duas soluções. Até duas soluções. Certo? Então, galera, nossa equação é chamada de equação do segundo grau por causa desse camarada aqui, ó. Certo? O nosso x está elevado a 2, ou seja, ele está ao quadrado. Beleza? Então, diferentemente da do primeiro grau, que a gente tinha apenas o x elevado a 1, aqui, ó, a parte fundamental da equação do segundo grau, e para ela ser uma equação do segundo grau, é necessário que esse x esteja elevado a 2. Ok? Esta parte aqui, ó, da quantidade de soluções, certo? O meu slide diz aqui que minha equação do segundo grau pode ter até duas soluções. Essa parte eu vou deixar um pouquinho mais para frente, certo? Vai ter uma parte que eu vou falar só sobre isso. Mas vamos inicialmente aqui entender um pouco mais sobre as definições da nossa equação do segundo grau. Primeiro, ela é escrita dessa forma aqui, ó, sua forma geral. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? Então aqui nós vamos ter os coeficientes a, b e c, certo? Primeira parte importante a respeito dos nossos coeficientes. O meu a, ele tem que ser diferente de zero. Por quê, professor? Porque se o meu a for igual a zero, vamos supor que o meu a fosse igual a zero, eu ia ter a vezes x ao quadrado. Ou seja, quanto é que é um número, qualquer número, já que eu tenho um x, né? Qual o valor da multiplicação de qualquer número por zero? Quanto é que isso dá? Zero. Exatamente, Luísa.
Se eu disser que A é igual a zero, quando eu multiplicar o A por x ao quadrado, isso também vai dar zero. Então, o que aconteceria é que isso aqui ia sumir, certo? Ia ser igual a zero. Se isso aqui sumir, eu não vou ter mais uma equação do segundo grau, uma vez que o meu x ao quadrado iria ser eliminado da jogada, né? Então, ó, esse A tem que ser um número diferente de zero, certo? Segunda observação. A, B e C, que são os meus coeficientes, eles pertencem ao conjunto dos números reais, certo? Então, a partir disso, eu já posso afirmar que as minhas soluções também vão pertencer aos conjuntos dos reais, ao conjunto dos reais, certo? Já que os meus coeficientes, meus valores, todos pertencem ao conjunto dos reais. Beleza? Então, aqui embaixo eu vou colocar um exemplo de equação do segundo grau, já para a gente se familiarizar com elas. 3x ao quadrado. Esse 3 ficou gigante. Deixa eu apagar esse 3 aqui. Tá desproporcional. Três x ao quadrado mais 2x menos 1 igual a zero, certo? Perceba que a minha forma genérica, minha forma geral, eu tenho que ter a minha equação, certo? Igual a zero. Isso é importante. Agora vamos identificar aqui, ó, qual o valor de cada coeficiente aqui da minha equação. Vou marcar aqui o A em verde. Nesse azul, esqueci ano. Tem que selecionar. Deixa o A em azul ciano mesmo. Pronto. Deixar o B em verde. E vou deixar por último agora o C em roxo. Pronto. Vamos entender um pouco mais sobre cada coeficiente. O coeficiente A, pessoal, é esse carinha, certo? Que vai estar multiplicando o seu x que tem o maior expoente, ou seja, o x ao quadrado. Então, o A é sempre o carinha que multiplica o x ao quadrado. Por que multiplica, professor? Por que o senhor está falando multiplica? Porque sempre, ó, quando eu tenho um número qualquer ao lado de uma letra, certo? Eu tenho essa multiplicação. Perdão. Eu tenho essa multiplicação, ok? Aqui também tem uma multiplicação, ó, b vezes x, certo? Então, repetindo, o A é sempre esse camarada que multiplica o x ao quadrado. O B é o camarada que multiplica apenas o x. X elevado a 1. Certo? Esse x aí está elevado a 1. Quando eu tenho um número qualquer, eu posso dizer que o expoente desse número é igual a 1. Ok? Porque se eu fizer esse número elevado a 1, vai dar o próprio número.
Então, B é o carinha que multiplica o x elevado a 1, certo? E por último, o C, que eu chamo ele de termo independente, ele é o camarada que está sozinho, ele não multiplica ninguém, ok? Não multiplica nenhuma incógnita. Então percebam o seguinte, que aqui embaixo eu tenho, no meu exemplo, né? Eu vou identificar quem é o A, o B e o C aqui embaixo. Então, seguindo o meu raciocínio lá de cima, o meu A é igual a 3, ó. Certo? Eu vou colocar aqui uma setinha, vai ficar até melhor para vocês verem. O meu A é igual a 3, por quê? Porque 3 é o camarada que multiplica o x ao quadrado. Segundo, o meu B é igual a 2, ó. Por quê? Porque o 2 é o carinha que multiplica apenas o x, certo? E por último, o meu C é esse camarada aqui, ó. É o carinha que está sozinho. Ele não multiplica nenhuma incógnita, ou seja, não multiplica nenhuma letra. E o valor dele é menos 1, certo, pessoal? Eu não posso dizer que esse C é igual a 1, apenas 1. Eu tenho que levar em consideração o sinal também, certo? Eu disse aqui que o B é igual a 2 porque o 2 é positivo. Disse que o A é igual a 3 porque o 3 é positivo. Mas se aquele número for negativo, você também tem que levar em consideração o sinal. Beleza? Então, para resolver nossa equação do segundo grau, a gente pode resolver ela utilizando a famosa fórmula de Bhaskara, certo? Ela é dita fórmula de Bhaskara por quê? Porque Bhaskara foi o criador dela, né? Criador, entre aspas. Mas, na verdade, não foi Bhaskara que criou a equação do segundo grau. Não me recordo o nome do carinha que criou, que descobriu a equação do segundo grau, né? Que estudou sobre ela inicialmente. Mas aí, Bhaskara, ele só fez publicar esse estudo. Publicou e estudou também, né? Mas ele pegou os estudos já de outra pessoa. Mas é como foi ele que publicou, a gente conhece hoje em dia por fórmula de Bhaskara. Certo? Então, na fórmula de Bhaskara, a gente vai ter o nosso delta, ok? Que ele é essa letrinha grega aqui, pessoal. Semelhante a um triângulo, certo? A gente diz então que o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Sim, Raquel, estou gravando sim, ó. Vamos até conferir aqui. Já estou gravando, 13 minutos de aula já. O delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Show? Quem é esse b, quem é esse a e quem é esse c? São os coeficientes travou aqui, peraí. São os coeficientes, certo? Da minha equação do segundo grau. Então a gente vai calcular o delta, certo? Depois que a gente calcular o delta, a gente vai e joga ele nessa fórmula aqui, ó. Eu só fiz prolongar um pouquinho aqui a raiz para não ficar mais bonitinho, para não confundir vocês. Certo? Então depois que a gente calcular o delta, a gente joga ele nessa outra fórmula. E daí a gente encontra o valor do x. Aí percebam o seguinte, ó. Que aqui nós vamos ter esse mais ou menos. Certo? Então a gente vai ter que fazer essa resolução uma vez com o sinal positivo
e outra vez com sinal negativo, certo? Mas de onde é que isso vem? Não sei. De onde é que danado surgiu isso aí, professor? Vamos então analisar o seguinte. Ó. Aqui eu vou escrever uma equação do segundo grau, certo? Só que ela está incompleta, certo? Mas ela não deixa de ser uma equação do segundo grau. Se eu tiver um x ao quadrado, ela é uma equação do segundo grau. X ao quadrado é igual a alguma coisa, certo? Para ser uma equação tem que estar igual a alguma coisa. Se eu disser que x ao quadrado aqui ó, é igual a 9, qual é o valor de x? Se eu perguntar a vocês, como é que a gente encontra o valor desse x? A gente aprende nas equações, né? Que quando eu quero isolar uma incógnita, eu tenho que passar o número que está multiplicando a incógnita para o outro lado dividindo. Se ele estiver dividindo, eu passo multiplicando. Se estiver somando, passo subtraindo. Ou seja, eu sempre vou fazendo as operações inversas. Aqui na esquerda eu tenho uma potenciação. Qual que é a operação inversa à potenciação que a gente aprendeu? Já falaram aí no chat, ó. Raiz, certo? Então, Luísa e Jamile falaram que isso aqui tem que ser igual a raiz de 9. Por quê? Porque a operação inversa à exponenciação ou potenciação é a radiciação. Então, esse 2 aqui, ó, vai para o outro lado como raiz quadrada, ó, certo? Se fosse x ao cubo, iria para o outro lado raiz cúbica. E assim vai. Mas a gente não precisa colocar esse 2 aí. A gente já entende. Quando a gente não tem um índice na raiz, esse índice é 2. Pronto. Então, vamos concluir. Qual o valor da raiz quadrada de 9? Digam para mim, sabe, os alunos. 3. Por que 3? Porque se eu pegar o 3 e multiplicar por ele mesmo, eu encontro o 9, não é isso? Mas aí, pessoal, nós temos aqui ó, outra resposta também para a raiz de 9. Outra resposta, Michael, como assim? Se eu pegar e fizer ó, menos 3 vezes menos 3. Quanto é que dá essa multiplicação aqui, gente? Vocês concordam que isso aqui também dá 9? Se eu fizer menos, vezes menos vai dar mais, né? 3 vezes 3 dá 9, certo? Então percebam que a raiz quadrada de 9 pode ser 3 positivo, certo? Ou pode ser 3 negativo. Ou seja, pode ser mais ou menos 3. Certo, galera? Então é por isso que aparece essa coisinha aqui, ó. Mais ou menos lá na minha fórmula. Porque eu posso ter uma resposta usando o sinal positivo ou usando o sinal negativo, justamente porque esse quadrado, certo? Dessa raiz aqui, ó, pode ter uma resposta positiva ou negativa. Então vamos adiante. Então lá no início da aula, em vermelho que eu marquei, ó, eu disse que a minha equação do segundo grau poderia ter até duas soluções. Como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou identificar?
Então, vou fazer essa análise, pessoal, a partir do valor do meu delta, certo? Então, dependendo do valor do meu delta, eu vou saber se quantas são as soluções da minha equação. Lá em vermelho, eu disse que nossa equação podia ter até duas soluções. Então, a gente pode ter duas, certo? Uma ou nenhuma solução, certo? Se o nosso delta for menor do que zero, a equação não possui solução, certo? Quando o nosso delta for menor que zero, ou seja, um número menor que zero é um número negativo. Então, quando meu delta for negativo, eu não vou ter solução, certo? Minha equação não vai ter solução. Isso nos conjuntos dos reais, certo? Se o meu delta for igual a zero, tem uma música na minha câmera. Se o meu delta for igual a zero, a equação vai possuir apenas uma solução. Certo? Delta igual a zero, uma solução. Por último, se o meu delta for maior do que zero, ou seja, se ele for um número positivo, a equação possui duas soluções. Show? Professor, por que a equação não possui solução quando delta é negativo? Vou mostrar para você agora. Vocês percebem que esse delta aqui, ó, ele está dentro de uma raiz quadrada, certo? Aí vamos supor que eu lá peguei meus coeficientes, né, b ao quadrado, b, a e c. E encontrei que meu delta na minha questão deu isso aqui, ó. Encontrei lá que meu delta deu igual a menos 4. Quando eu for para outra fórmula e eu jogar esse menos 4 dentro da raiz quadrada, quanto é que é a raiz quadrada de menos 4? Alguém sabe dizer? Tchan, tchan, tchan. Existe um número que multiplicado por ele mesmo dê menos 4? Não tem, exatamente, Jamile. Não existe raiz quadrada de número negativo, certo? No conjunto dos números reais, que é o conjunto que nós estudamos. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, quando o delta for negativo, não tem como eu fazer isso aqui, ó. Certo? Você não pode pegar dois números e multiplicar por ele mesmo e dar negativo, certo? Se os seus números forem positivos, ó, por exemplo, se eu botar aqui 2 vezes 2. Beleza. Dois números positivos. Deixa eu apagar isso aqui, certo? Não vai confundir. Não posso fazer isso aqui, não. Vou fazer aqui em cima. E vou fazer até com variáveis, certo? A vezes A. Se eu multiplicar dois números, certo? Um pelo outro, eu vou encontrar como resposta outro número positivo.
certo? Os dois são positivos, eu encontro outro número positivo também. Se eu disser que esse número é negativo, menos A, por exemplo, quando eu fizer menos A vezes menos A, eu vou encontrar também um B, certo? Positivo também, ó. Por quê? Deixa eu citar essa coleguinha. Porque se eu fizer menos vezes menos, vai dar mais. Então isso aqui, ó, sempre vai dar positivo. O número multiplicado por ele mesmo é positivo, se esse número for positivo, e se esse número for negativo também eu vou encontrar um número positivo, certo? Estou fazendo aqui a operação que vai resultar na minha raiz quadrada, certo? Nessa definição de raiz quadrada de um número é igual a outro número que, se eu multiplicar ele por ele mesmo, encontro essa raiz. Então a gente diz que a raiz quadrada de número negativo não existe, resumindo. Então por isso que quando meu delta for menor que zero, não vou possuir solução. Amor, teu negócio não foi queimando, não? Sei não, tá queimando. Pronto. Então, galera, lá no início da aula, nós tínhamos visto as equações de uma forma completa. Como assim, professor? Esse exemplo que eu coloquei aqui, por exemplo, esse exemplo que está aqui, ó, ele é uma equação do segundo grau completa. Por quê? Porque aparece o A, o B e o C, ou seja, meus três coeficientes estão aí aparecendo, certo? Explicitamente. Já na minha equação do segundo grau, incompleta, o meu A, ele vai aparecer, logicamente, porque o A não pode ser igual a zero, mas o meu B, ele pode ser igual a zero, e o meu C também pode ser igual a zero. Eles podem aparecer dessa forma. Então, quando numa equação o meu B, deixa eu deixar esse zero mais bonitinho. Quando na equação do segundo grau o meu B é igual a zero, ou o meu C é igual a zero, a gente diz que essa equação do segundo grau é uma equação incompleta. Certo? Então vamos olhar para essa equação aqui da esquerda inicialmente. Aqui eu vou colocar A, B e C. E a gente vai identificar, certo? Quem é o A, quem é o B e quem é o C de cada equaçãozinha dessa. Agora a gente tá olhando, né, para essa da esquerda. Então, qual é o valor de A nessa primeira equação aqui, pessoal? Lembrando que o A é aquele carinha que multiplica o x ao quadrado. Digam aí para mim no nosso chat. Pescoço. Segunda-feira, o pessoal mais tudo quebrado. Quase isso, Ruth, quase isso. Quando a gente tá falando sobre coeficiente, Ruth, a gente só vai se importar com o número, certo?
a letrinha pra gente, nós não utilizamos. Então, na verdade, você falou aí que é menos do x, você chegou no caminho. O a é igual a menos 2, certo? A gente vai analisar apenas o número, certo? O número que está multiplicando o x ao quadrado, tá bom? E agora, qual o valor do b nessa nossa equação? O b é o carinha que multiplica o x. Isso mesmo, Luísa. Show. O b é o carinha que multiplica o x, certo? O x elevado a 1. Então, quem está multiplicando aqui o x elevado a 1 é o 8, certo? E por último, o c, 0, certo? Então, perceba que essa é a equação do segundo grau incompleta, pois o meu c é igual a 0. Beleza? Vamos para a direita agora. Eu quero encontrar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Agora, inicialmente, eu não quero encontrar o valor do x, certo? A gente está só estudando aqui o valor dos nossos coeficientes, para depois a gente pensar em encontrar raízes. Qual que é o valor do a aqui nessa segunda equação, essa equação da direita? 3x ao quadrado menos 9 igual a 0. A igual a 3. Isso mesmo. Porque 3, ó, é o valor, é o número que está multiplicando x ao quadrado. Qual o valor do b aqui nessa segunda equação? Zero? Por que seria zero? Vocês já estão analisando legalzinho aí, ó. Exatamente, ó. O b aqui é igual a zero. Por quê? Porque eu não tenho na minha equação nenhum número que está multiplicando o x elevado a 1, certo? O x elevado a 1 não aparece aí. No meu outro exemplo, eu tinha assim, ó. O x aqui, ó. Né? Só que nesse exemplo aí eu não tenho. Então, quando não aparecer isso, o meu b é igual a zero. Show? Aí, por último, o c vai ser igual a quanto? O c é meu termo independente. Ou seja, aquele meu número que está lá solto, não está multiplicando nenhuma incógnita. O c, portanto, vale menos 9. Certo? Não é... Eu não posso colocar aqui só o 9. Tenho que colocar o menos 9. Coloco o número junto com o seu sinal. Pronto. Aí vamos agora para uns exemplos, certo? Agora sim a gente vai encontrar as nossas raízes da nossa equação. Lembrando que raízes é o mesmo que soluções. Mas antes, galera, queria só deixar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu dividir. Eu vou usar aquela velha tática que a gente faz lá no quadro. Fazer esses tracinhos assim, ó. Para que a gente possa fazer essa linha de uma forma que não pareça que está torta.
Pronto. Vamos supor que eu tivesse uma equação assim, ó. Três x ao quadrado menos 2x menos 5 igual a 2x ao quadrado menos 2x, mais 2x menos 1. Pronto. Essa é a equação do segundo grau, pessoal. Do mesmo jeito das outras, ó. Para ser uma equação do segundo grau, é preciso que eu tenha o x ao quadrado, certo? E é preciso que eu tenha uma igualdade. Então eu tenho aqui a igualdade, certo? E tenho o x ao quadrado. Aí vamos supor que eu perguntasse aqui para vocês qual é o valor do A, qual é o valor do B e qual é o valor do C nessa minha equação. E aí, qual é o valor de cada camarada desse? Alguém se arrisca a dizer? Dessa forma que está aqui, ó, é um pouco confuso da gente encontrar esses valores, certo? O que a gente vai fazer, ó? A gente vai igualar essa equação a zero, certo? Então, para a gente determinar o valor de cada coeficiente, é importante que minha equação esteja igualada a zero, porque é dessa forma que ela aparece, sua forma original, vamos dizer assim, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? Então, eu vou fazer só apenas algumas manipulações aqui, ó. Como é que eu deixo isso igual a zero? Eu vou repetir esse 3x ao quadrado, ó. Aí esse 2x ao quadrado que está do lado direito da minha igualdade, eu vou trazer ele para o outro lado negativo, certo? Se eu passar determinado membro, determinada coisa, certo? Para o outro membro, eu tenho que mudar o sinal dele, certo? Então aquela era positivo e negativo. Deixa eu só colocar o igual aqui, ó, mais ou menos aqui assim. Só para vocês irem vendo. Certo? Imagina que desse lado direito aqui eu tenho todos esses números aqui e agora eu vou estar passando eles para esse lado de cá. Pronto, já passei esse 2x para cá. 2x ao quadrado, né? Vou dar uma marcaçãozinha nele aqui só para a gente ver que eu já utilizei ele. Pronto. Aí agora eu vou repetir esse menos 2x, ó, que eu tenho do lado esquerdo já. Opa, faltou colocar aqui o quadrado, pessoal. Certo? Peguei esse 2x aqui, passei para o outro lado. Ele veio como menos 2x ao quadrado. O mesmo carinha, só que mudou o sinal. Aí agora eu vou escrever esse menos 2x que eu já tenho aqui, ó. Ele aqui do lado esquerdo. Só que agora eu vou trazer esse 2x aqui, ó, que está positivo para o outro lado. Quando ele vier para esse outro lado, ele vem negativo, uma vez que ele está positivo aqui, ó. Então eu vou ter menos 2x certo? E vou marcar aqui novamente em azul ciano. Marcar aqui ele mostrando que eu já
passei ele pro outro lado, certo? Isso aí eu tô fazendo só aqui, certo? Aqui no PC, tá bom, pessoal? Só para vocês identificarem melhor isso. Não, quando você estiver resolvendo sua equação, não precisa ficar marcando assim. Beleza? Então falta só agora, ó, passar esse menos 1 para o outro lado. Só que do outro lado eu ainda tenho menos 5 aqui, ó. Que ele já estava lá. Então, menos 5 e agora esse menos 1 vem para o outro lado positivo. Mais 1. Show? Então, como esses carinhos tudinho foram para o outro lado, pro lado esquerdo, no meu primeiro membro, no meu segundo membro eu vou ter o quê? Nada mais. Ou seja, vou ter 0. Beleza? Então agora é só fazer essas continhas aqui, ó. 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado, eu encontro x ao quadrado. Menos 2x menos 2x dá menos 4x. Menos 5 mais 1, ó, dá menos 4. Certo? Isso vai ser igual a 0. Tcharam! Aí agora sim eu posso identificar os valores dos meus coeficientes. Uma vez que eu tenho que isso está igual a 0, certo? Então, ó, facinho. O A é igual a 1. O B é igual a menos 4. E o C, ó, é igual a menos 4 também. Beleza? Professor, por que esse A é igual a 1? Vou lhe explicar. Quando a gente tem apenas o x e não tem nenhum número multiplicando ele explicitamente, a gente diz que esse número que multiplica o x é 1, certo? Por quê? Porque eu tenho 1x. Okay? Então o A é igual a 1 aqui, ó. Beleza? Tudo certo? Alguma dúvida aí, galera? Então é preciso só fazer essa organização, certo? Deixar ele isso mais bonitinho. Então vamos aqui agora resolver, ó, essa equação do segundo grau. Primeiro passo é identificar o valor do A, do B e do C, certo? Vou colocar lá embaixo. Ixi, esse azul aqui tá meio estranho. Postura. A pessoa dá aula sem postura é o fim. Passa 2 horas, você nem percebe postar tudo doído. Pronto. Vou botar aqui, ó. Tem que colocar em minúsculo, né? A, B e C. Digam aí para mim o valor do A, do B e do C nessa primeira equação. Vamos ver se vocês já estão afiados. Qual o valor do A, do B e do C nessa equação? 5, 3 e 5. Show! A é 5, B é 3 e C 5. Pronto. Então, o primeiro passo para calcular essa equação, né, através da fórmula de Bhaskara, é encontrando o valor do delta. Então, eu digo que o meu delta é igual a b ao quadrado menos 4
vezes A vezes C. Então, o delta vai ser igual a B ao quadrado. B é igual a 3, né? Isso? Então, eu vou ter 3 ao quadrado. Menos 4 vezes 5 vezes 5. Logo, meu delta vai ser igual a 9, certo? Por quê? Porque 3 ao quadrado é 9. E aí a gente vai fazer primeiro o jogo de sinal aqui, certo, pessoal? Isso é interessante, é interessante que a gente faça primeiro o jogo de sinal e depois a multiplicação, certo? Menos com mais dá menos. E o resultado que deu menos, eu vou e faço, ó, menos com mais de novo, que vai dar menos. Então, isso aqui vai dar negativo. Quanto é que é 4 vezes 5 vezes 5? 100. Isso. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 4, 100. Certo? Ou posso fazer 4 vezes 5 é 20. E 20 vezes 5 dá 100. Pronto, então meu delta, deixa eu fazer aqui mais um pouquinho para a direita. Meu delta vai ser igual a quanto? Quanto é que é 9 menos 100? Tenho R$ 9 e estou devendo R$ 100. Vamos pensar assim. Eu vou continuar devendo, né? Quanto? 91. Isso. Ou para quem não gosta de associar a dinheiro, você pode fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma subtração, então eu vou subtrair 100 menos 9, que dá 91. Só que o meu número maior é negativo, então eu tenho que conservar o sinal do maior número. Pronto. Então eu encontrei, ó, que esse meu delta é igual a menos 91. Então qual que é, pessoal, o que eu posso dizer a respeito dessa minha equação do segundo grau? Tchan, 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 tchan. Quando o meu delta, pessoal, é um número menor que zero, o que é que eu digo a respeito das minhas soluções? Isso, exatamente. Luísa, Raquel e Jamile, todas acertaram. Então, ó, quando o meu delta é um número menor que zero, ou seja, um número negativo, a minha equação do segundo grau não possui solução. Não possui solução. Certo? Isso nos reais, né? Se a gente for analisar em outros conjuntos, ela vai possuir solução. Mas nós estudamos o quê? Ixi, minha câmera está desligada. Nós estudamos no ensino médio, né? A aplicação da fórmula de Bhaskara para equações de segundo grau no conjunto dos reais. Então essa equação aqui não possui solução em R, ok? Vamos então para outra.
Essa aqui vai ficar para vocês resolverem depois. Beleza? Resolvam em casa e tal. E essa aqui a gente vai resolver agora. Certo? Aí eu vou ser um pouquinho mais rápido, certo? Posso fazer isso? Ser um pouquinho mais direto. Eu não vou escrever aqui o valor do A, do B e do C, tá bom? A gente já vai tentar ver isso um pouco mais direto. Aconselho que vocês façam sim. Escrevam no caderninho de vocês, tá? O valor do A, do B e do C. Para não se confundir, mas aqui eu vou fazer um pouco mais direto. Então, primeiramente, eu vou calcular aqui o valor do delta. E a fórmula que eu utilizo é qual? B ao quadrado. Certo? O meu B é menos 7. Então, eu vou colocar logo aqui, ó, menos 7 ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C. Só que o A é 3, ó. Então, eu vou colocar 4 vezes 3 vezes C. E C, ó, é 4 também. Pronto. Já apliquei direto aqui os valores do coeficiente na fórmula, certo? Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, eu vou encontrar aqui, ó, menos 7 ao quadrado, um número negativo elevado a um expoente par, sempre vai dar um número positivo, certo? Então, basta resolver então 7 ao quadrado, que é o mesmo que 49. E aqui isso vai dar negativo, porque eu tenho menos vezes mais, que dá menos. Quanto é que é 4 vezes 3 vezes 4? Qual o valor dessa multiplicação aqui? 48. Eita, tão afiado, mano. Sim, é bom. Então eu vou encontrar, ó, que o meu delta, não estou colocando aqui do lado esquerdo o delta, mas fica subentendido, né, que isso é igual ao delta. 49 menos 48 dá 1. Certo? Vou colocar aqui só para ficar mais didático. Delta é igual a 1. Pronto. Encontrei que meu delta é um número maior do que zero, um número positivo. Então já sei que a minha solução tem duas raízes. Como é que a gente faz, ó? A gente vai lá para a fórmula do x. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre, eita, 2. Se eu soubesse cantar, eu cantaria uma musiquinha que tem para decorar essa fórmula aí. Mas como eu não sei, eu nem tento, sabe? Não quero passar vergonha. Então aqui a gente vai só substituir, pessoal, os valores, ó. Pelo amor de Deus, ó. Tem que ter o remix. Não dá pra cantar sem o remix, não. Tem que ter o som, a musiquinha por trás. Ó, menos B. Aí esse B vale quanto? Menos 7. Então eu vou lá e coloco ó, menos. Oxe, travou aqui. Menos 7. Mais ou menos
Eita, já coloquei direto, ó. Mais ou menos raiz de delta. Delta é igual a 1. Se a gente for calcular a raiz de 1 é 1, certo? Por quê? Porque 1 vezes 1 dá o próprio 1. Sobre 2A. A igual a 3. Então eu teria 2 vezes 3. Deixa eu só terminar isso aqui que eu respondo já chato, tá bom? Então isso ficaria aqui, x é igual a menos comendo a mais. Então eu teria 7. 7 mais ou menos 1. Eita, que um bonito danado. Sobre 6. Não é isso? 2 vezes 3 dá 6. Pronto, eu encontrei isso aí. Aí agora eu tenho que fazer o seguinte, galera. Eu tenho que fazer isso uma vez. Cadê o vermelho que não selecionou, meu Deus? Uma vez. Com o sinal positivo. E a outra vez com o sinal negativo. Um vai ser o meu x1 e outro vai ser o meu x2. Beleza? Então, com o sinal positivo, eu encontro que x1 é igual a 7 mais 1 sobre 6. E agora com o sinal negativo, eu encontro 7 Eita, puxa. 7 menos 1 sobre 6. Pronto. Aí aqui em cima eu vou ter, ó, 8 sobre 6. E aqui embaixo eu vou ter 6 sobre 6. Aqui embaixo eu vou ter que isso é igual a 1, né? 6 sobre 6 dá 1. E aqui em cima eu posso fazer uma coisinha com isso aqui, ó. O que é que eu posso fazer? Simplificar essa minha fração. Eu posso dividir tanto em cima e tanto embaixo por 2. Então, se eu dividir em cima por 2, eu vou encontrar 4. E embaixo por 2 eu encontro 3. Beleza? Então, essas são as minhas soluções, ó. Meu x1 é igual a 4 sobre 3. E o meu x2 é igual a 1. Certo? Rapaz, vocês querem que eu cante mesmo? Pelo amor de Deus. Eu fico impressionado com o Muralha. O Muralha canta, tá nem aí, dança. Eu não tenho essa coragem, eu sou muito tímido. Por mais que não pareça. Mas eu vou ficar devendo. Eu tô devendo a uma turma, não sei qual é. Que eu fui inventar de botar uma música antes de começar a aula do TikTok aí. Só não lembro qual turma é. Mas deixa pro aulão
No aulão vai dar certo. Eu vou preparar uma coisinha. Eu sou tímido, por mais que não pareça. Acho que quando eu comecei a dar aulas, lá em 2018, 2017, por aí. As primeiras aulas, vixi, meu Deus, foi complicado. Toda aula você fica um pouquinho nervoso e tal, nas primeiras aulas. Mas eu ficava muito tímido, me tremendo e tal. E como é que isso vai andar lado a lado com o professor? Não tem como, o professor não pode ser tímido, né? Você tem que tentar facilitar o conhecimento mais possível para os alunos, né? Aí eu ia ter que deixar a licenciatura. Mas aí deu certo, já melhorei bastante já. Pronto. Além de você deixou a licenciatura, você fazia qual licenciatura? Rapaz, assim, eu consegui continuar porque eu gosto bastante de ajudar, de ensinar. Aí eu superei isso, mas realmente quem é tímido é complicado. Eu tenho uma colega de turma que ela fala bem baixinho, bem baixinho. Quando ela começou a dar aula, os alunos diziam, professor, não tô escutando não e tal, mas ela fala bem baixinho, do jeitinho dela, que ela é bem caladinha. Mas ela foi melhorando devagarzinho. E ela é muito boa. Rapaz, volte pra química. Você volta pra química, aí vem dar aula no processo de química. Quem sabe um dia. Eu morro de vergonha de apresentar em público. Olha só, aí vocês querendo que eu cante, né? Enfim, a hipocrisia. Isso é com o tempo a gente vai perdendo, sabe? Quando vocês forem pra... Fizeram um curso superior que necessita de um TCC, vocês vão ter que defender o TCC de vocês para usar avaliador, talvez em público, defesa de mestrado. Ixi, em plateia vem pessoas de outros estados olhar. Seminário com força. Na escola, né, você uma horinha ali no máximo, meia hora. Na faculdade você passa tempo no seminário. São coisas que a gente tem que levar, né? Em prol dos nossos objetivos. Pronto. Tudo tem um esforço, né, na vida. Se fosse fácil, não era bom. Vamos lá. Vamos lá. Então, galerinha, tem outra forma também, ó, forma de a gente encontrar as raízes da nossa equação de segundo grau. Eu expliquei uma fórmula através da fórmula de Bhaskara, certo? Mas também existe outra forma. Ela chama-se soma ou produto. Então vamos entender no que consiste a soma ou produto. Na soma ou produto você vai pensar em dois números que somados você tem que encontrar menos b sobre a, e que se multiplicados você tem que encontrar c sobre a. Simples. Mas aí, professor, quem é esse c sobre a e quem é esse menos b sobre a? Você vai lá na sua equação, pega os seus coeficientes e efetua essa divisão, certo? Aí vamos supor que eu peguei lá na minha equação esse c sobre a. Quando eu dividi, né? C sobre A, encontrei 10.
Aí vamos supor que eu também peguei o meu menos b e dividi sobre a. E encontrei 7. Pronto. Quem são as minhas raízes? Então é só, pessoal, eu pensar em dois números que multiplicados deem 10 e que somados deem 7, certo? Esses mesmos números multiplicados tem que dar 10 e somados tem que dar igual a 7. Então, que números são esses? Tentem aí pensar e tentem exercitar um pouquinho. Não tá saindo, né? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pensar em dois números que multiplicados deem 10. Quais são as possibilidades? 10 vezes 1 ou 5 vezes 2. Pronto. Esses dois números multiplicados dão 10. Certo? E agora eu vou pensar em dois números que somados deem 7. 6 mais 1. 5 mais 2. E vou colocar outra aqui. 4 mais 3. Só que a gente já pode observar, galera. Tem outras somas também, né? Que dá 7. Mas a gente já pode observar que quando eu peguei a multiplicação aqui, ó, eu tenho 5 e o 2, que deu 10. E aqui também apareceu os mesmos números, certo? Isso aqui, ó, sempre vai dar igual a 7. Deixa eu só anotar aqui. E isso aqui sempre vai dar igual a 10. Certo? Então a gente já pode observar que esses dois números aqui, nos quais estou me referindo, é o 5 e o 2, pessoal. 5 e 2, 5 e 2. Só que aqui em cima é a soma, né? E lá embaixo é o produto. Então percebam, se eu pegar esse 5, somar com 2, eu encontro 7. 5 mais 2, ó, igual a 7. E se eu pegar esse 5 e multiplicar por 2, eu encontro 10. Ok? Então eu posso afirmar que o 5 é o meu x1 e que o 2 é o meu x, e que o 2 é o meu x2. Certo? Então na soma você vai utilizar essa fórmula aqui, ó, menos b sobre a, e no produto c sobre a. Então agora a gente vai encontrar as raízes, certo? Dessa equação aqui através da soma e do produto. Aí eu vou anotar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. x1 mais x2
tem que ser igual a menos B sobre A. Certo? E x1 vezes x2 tem que ser igual a C sobre A. Pronto. Então, eu vou aqui, ó, e vou calcular quanto é que é menos B sobre A. Então, eu vou ter menos, que é da fórmula já, ó, menos, e o B agora. O B é menos 8, certo? Na nossa equação. X ao quadrado menos 8x mais 15 igual a 0. Então, nosso B é menos 8. Menos 8 sobre A. A, ó, é igual a 1 lá. Então, eu vou ter que o meu menos B sobre A tem que ser igual ao quê? Em cima eu vou ter 8 positivo, certo? Isso aqui vai ficar menos vezes menos, vai dar 8. 8 dividido para 1, vou fazer bem grandão aqui, ó. Dá 8. Certo? Então já encontrei ali a minha soma das minhas raízes, certo? A soma das minhas raízes tem que dar igual a 8. E o produto tem que dar, ó, C sobre A. C é 15. Olhando para nossa equação, ó, vou até marcar aqui, ó. 15. Deixa eu ver se eu faço de outra forma aqui. Menos 8. Menos 8. Pronto. Certo? E o A é igual a 1. Ó. Pronto. 15 dividido para 1 dá 15. Show? Então aqui, pessoal, eu preciso encontrar dois números que multiplicados resultem em 15 e que se eu somar eles dois vão dar 8. Quais são esses números? Esses dois números. Façam o seguinte, ó. Pense em dois números que se você multiplicar dá 15, certo? Vão ter poucas possibilidades. Aí você soma esses dois números. Se você encontrar 8, essas são as duas raízes da sua equação. E é alguma saída? Tchan, 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 tchan. Nada. Ó. Aí, Kátia. Kátia falou a resposta aí, pessoal. 3 e 5. 3 vezes 5 dá 15. E 3 mais 5 dá 8. Então, essas são as nossas raízes. Muito bem, Kátia, parabéns. Se eu fizer aqui, ó, 3 mais 5, eu encontro 8. E se eu fizer aqui embaixo, 3 vezes 5,
encontro o 15, certo? Tchan, tchan e tchan. Pronto. Então, eu posso afirmar, ok, que as minhas raízes são essas aqui, ó. Minhas, oxi, minha solução é 3 e 5. Beleza? De boa? Na lagoa? Então, agora para terminar nossa aula, vou deixar essa questão aqui para vocês, só vou ler. E eu quero que vocês tentem fazer, certo? Exercitem. Ó. Laura tem de resolver uma equação do segundo grau no para casa. Lembra quando a gente era lá do ensino fundamental? E a professora colocava lá para casa? Colocava até uma casinha lá. Ó, aí Laura tinha que resolver essa equação, né, do segundo grau. Mas ela percebeu que ao copiar do quadro para o caderno, ela esqueceu de copiar o coeficiente de x. Para resolver a equação, ela registrou da seguinte maneira, ó. 4x ao quadrado mais ax mais 9 igual a zero. Como ela sabia que a equação tinha uma única solução e que esta era positiva, conseguiu determinar o valor de A, que é... Então, vou só esclarecer uma coisinha aqui, ó. Esse A que ela colocou aqui é justamente o valor que ela esqueceu de copiar, que ela não sabe, certo? Ela colocou a letra I, ela podia colocar qualquer letra. Mas só lembrando que esse A é o coeficiente que multiplica o x. Então, na verdade, esse A é o B, né, que a gente estudou. Beleza? Então, você precisa encontrar aí o valor do B. Então, vamos lá, tentei fazer, mãos à obra. Eu vou até tirar meu rosto aqui para não atrapalhar vocês. E aí, galera, alguma saída?
Quem tiver alguma saída, ajuda os colegas aí. Eu coloquei no chat que você encontrou, alguma coisa assim. O povo tocando minha campanha hora dessa da manhã. Não tô devendo nada. Querem comprar alguma coisa. Vender alguma coisa, né? Eu vou resolver, tá bom, pessoal, com vocês aqui? Então vamos lá. Tchau. Avisa ela que eu tô dando. Avisa ela que eu tô dando. Pronto, vamos lá. A nossa questão, resumidamente, quer que a gente encontre o valor desse B. Nas nossas outras questões, nós tínhamos visto, né, que a gente queria encontrar o valor de quê? Do X. Aí vocês estão muito acostumados a fazer uma coisa, sempre aquela coisa. Quando aparece de outra forma, vocês bugam. Mas essa questão é simples, pessoal. Ó, para resolver essa questão, eu vou marcar uma coisinha aqui, ó. Ela sabia que a equação tinha uma única solução. Aí eu preciso que vocês me digam o seguinte, ó. O que eu posso dizer a respeito do meu delta quando minha equação tem apenas uma solução? Podem olhar lá no slide, se alguém anotou, né? É importante fazer essa anotação durante a aula. Eu disse lá atrás que quando delta era igual a zero, minha equação tinha uma única solução, pessoal. Então, se minha equação tem uma única solução, eu posso afirmar que o meu delta é igual a zero. Certo? Lembram disso? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou calcular o valor do delta. Olha, lembram, né? O delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aí eu posso colocar aqui no lugar do delta, ó, o zero, pessoal. Uma vez que minha equação só tem uma solução. E eu já disse aqui que o delta é igual a zero. Aí vamos lá. B ao quadrado. B é justamente o valor que eu quero encontrar. Então só vou repetir aqui, ó. B ao quadrado. Menos 4 vezes A. A aqui é igual a 4. Então, eita. Então vai ficar 4 vezes 4 vezes C. C é igual a 9. Então isso aqui dá 9. Então eu tenho que 0 é igual a B ao quadrado. Isso aqui vai dar negativo. E quanto é que é 4 vezes 4 vezes 9? Aqui é interessante vocês usarem a propriedade
comutativa, certo? Tenta multiplicar 9 vezes 4 primeiro. Aí o resultado você multiplica por 4. Fica mais simples. Ó, 9 vezes 4 dá 36. E 36 vezes 4 vai dar 144, certo? 36 mais 36 dá 72. E 72 mais 72 dá 144. Ok? Então percebam que aqui você só tem uma incógnita agora. Você só tem o B. Então agora é simples encontrar o valor desse B. Basta passar esse 144 para o outro lado. Ele vai para o outro lado positivo. Menos com menos é mais. É sim, Aline. Só que ali você tem só o menos, ó. Você não tem nem outro menos. Então dá negativo, certo? Aqui eu passo esse menos 44 para o outro lado, para outro membro. Ele vem positivo. E eu fico apenas com B ao quadrado desse lado. Certo? A gente só faz passar para o outro lado. E agora, é só fazer daquela forma que a gente fez lá no início da aula. O que acontecia quando eu tinha uma incógnita ao quadrado? Como é que eu reescrevo isso aqui? Fazer aqui, ó. Isso. Eu vou só deixar a minha incógnita desse lado aqui, porque a gente está acostumado, né? A trabalhar com ela do lado esquerdo. Tanto faz deixar do lado direito como do lado esquerdo, né? Mas assim é mais visível para algumas pessoas. Então é raiz, ó, raiz quadrada. Então de que o B é igual a raiz quadrada de 144. Quanto é que é a raiz quadrada de 144? B é igual a quanto? 12 positivo ou 12 negativo? Ou os dois? Lembra, galera? Quando eu tenho a raiz de um número, eu tenho duas respostas, certo? A raiz quadrada tenho duas respostas. Então, meu B pode ser mais ou menos 12, certo? Lembra disso, ó. Quando eu expliquei o porquê da minha equação do segundo grau ter duas soluções, era justamente por isso. Se eu fizer 12 vezes 12 dá 144, e se eu fizer menos 12 vezes menos 12, também dá 144. Certo? Mas aí, ó, eu encontrei o valor do B. Pode ser 12 positivo ou 12 negativo, né? Então já posso eliminar a alternativa A, que diz que eu tenho 13, e a D também, que diz que eu tenho 13. Mas e aí, vocês acham que é qual dessas duas? Letra B ou letra C? Como é que eu sei? Tchan, 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 tchan. Eu vou analisar isso aqui, ó. A minha questão diz que eu tinha uma única solução e que essa solução era positiva. Então basta, pessoal, encontrar, ó. Deixa eu fazer aqui em outro espaço. Basta eu encontrar a minha solução. Como é que eu encontro a minha solução? Através dessa forma aqui, ó. X igual a menos B mais ou menos a raiz de delta
sobre 2A. Certo? Então, eu vou aqui usar o meu B uma vez com ele sendo 12, certo? Por que 12? Porque é um dos resultados para B, 12 ou menos 12. Beleza? Então vamos lá, ó. Essa parte aqui, galerinha, desse mais ou menos raiz de delta, eu não preciso calcular isso aqui, ó. Por quê? Porque a minha equação só tem uma solução. O meu delta é igual a zero. Então isso aqui vai dar igual a zero. Então tanto faz se eu fosse calcular mais zero ou menos zero, ia dar no mesmo, na mesma resposta. Então eu só vou calcular isso aqui, ó. X igual a menos B sobre 2A. Certo? Sempre quando vocês tiverem uma questão que vocês encontrarem seu delta igual a zero, você só vai fazer isso aqui, ó. Você só vai ter uma solução. Aqui eu estou fazendo para o 12 e menos 12 porque são os valores possíveis para B. Então vamos fazer, ó. Se o meu B valesse 12, eu ia ter que o meu X seria igual a menos, que é da fórmula, né? 12. Agora eu substituí o 12 no lugar do B. Sobre 2A. O A, a gente viu que ele é igual a 4, né? Que é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado. Então eu ia ter aqui 2 vezes 4. E isso é o mesmo que menos 12 sobre 8. Certo? Aí isso aqui, pessoal, vai dar um número negativo ou positivo quando eu dividir? Ou melhor, isso é um número negativo ou positivo? Negativo, certo? Então percebam que quando eu usei o 12 positivo, encontrei uma solução negativa. Vamos fazer agora, ó, com o 12 sendo negativo. Então ia ter o menos da fórmula lá, ó, do menos B. No lugar do B eu colocaria o valor dele, que é menos 12. Isso tudo dividido para 2 vezes A. A gente já viu que 2 vezes A dá 8. Ó. Em cima eu teria menos com menos dá mais. Então eu teria 12 positivo. Certo? Aí é o seguinte, ó. Na minha questão diz que a minha solução era positiva. Então, qual é o B que vai ser usado aqui? O B igual a 12 ou B igual a menos 12? Tchan, 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 tchan. Menos 12, isso mesmo. Por quê? Porque quando eu usei o B igual a menos 12, a minha solução foi positiva, certo?
Então o meu B, ó, tem que ser igual a 12. Portanto, a alternativa correta é letra B de bola. Certo? Terminei no horário, 12 horas. Pronto. Deu para entender legal? Disse que terminei, já tem gente saindo da aula. Misericórdia. Deu para entender, pessoal? Alguém quer que eu explique alguma outra coisa? Tudo ok, né? Questão bem de boa, né? A questão é a parte mais difícil mesmo é a gente interpretar ela. Então, quando você pega uma questão assim, você pega os dados, as coisas que ela está afirmando. Ó. Disse que tinha uma única solução. Então, você já tem que lembrar de que quando você tem uma única solução, seu delta é igual a zero. Aí, fazendo o delta igual a zero, você passa a ter só uma incógnita nessa fórmula aqui. Encontra B. Encontrando B, você depois parte para outra fórmula para ver qual dos dois valores para B vão se adequar à sua resposta positiva que você queria. O ruim da matemática, né? Então, galera, muito obrigado pela presença de todo mundo. Eu vejo vocês de novo segunda-feira. E vou preparar uma listinha certa envolvendo a equação do segundo grau e do primeiro grau. Matemática não é cheia de enrolagem, não. Pronto, muito obrigado para quem compareceu, para quem participou. Agradeço de coração, tá bom? Tchau, tchau. Então, essa foi nossa aula de hoje. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com os amigos esse vídeo.